Graça e paz, povo de Deus. Como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico. E nesta noite eu quero chegar até você mais uma reflexão, a sétima reflexão na revista do segundo trimestre de 2020 da CPAD. E hoje nós estaremos estudando uma revista, um tema maravilhoso: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Mas antes de fazermos todas as leituras pertinentes ao assunto proposto para esta reflexão, eu gostaria que você, nesse momento, me acompanhasse nesse momento de oração e vamos suplicar que o Espírito Santo possa tomar cativa a nossa mente e trazer-nos toda boa instrução através da sua bendita palavra. Oremos. Senhor, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, que é sobre todos os nomes, e nesta nova reflexão, dentro da carta de Paulo aos Efésios, nós queremos suplicar ao teu Espírito que possa trazer-nos entendimento e que possamos aplicar esta palavra tão poderosa na nossa vida prática e que o teu nome possa ser glorificado através da nossa vida. É o que nós te pedimos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de fazermos as leituras aqui pertinentes a esta nossa reflexão, eu gostaria de pedir que você pudesse se inscrever neste canal. Nós já ultrapassamos a marca de 100 inscritos nesse canal e eu quero dizer que este canal é seu. Nós temos uma meta e pretendemos chegar a 1000 inscritos ainda este ano de 2020 e você nos apoiando, eu estou certo que esta meta será alcançada. Então se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito. Compartilhe este conteúdo no seu grupo eclesiástico, no seu grupo familiar, compartilhe este conteúdo com quem você ama, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, é uma maneira que o YouTube vai entender que você tem gostado do nosso conteúdo e que você possa ser edificado então por esta palavra que nós iremos refletir a partir deste momento. E nós temos os textos aqui propostos para esta reflexão. E o texto áureo está inserido dentro da Epístola de Paulo aos Efésios. E o nosso tema de hoje, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Texto áureo dentro da Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 14, que diz: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios capítulo 2, versículo de número 14. A nossa verdade prática nos diz que ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. E a nossa leitura bíblica está inserida dentro da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 14 ao versículo 19. E eu peço que você tome a sua Bíblia física nas suas mãos, não percamos o sentido de igreja, de congregação, e possamos ler então esta palavra tão maravilhosa. Se você não tem a Bíblia física, pegue o seu notebook, o seu tablet, o seu smartphone, acompanhe a leitura junto comigo neste momento. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. É a nossa leitura bíblica e este texto tão precioso inserido dentro da carta de Paulo aos Efésios. E eu gostaria de dizer-lhes aos irmãos, pastor comentarista deste segundo trimestre de 2020 da revista da CPAD, é o pastor Douglas Batista, pastor presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB e líder da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal. Esta é uma palavra poderosa, enriquecedora
para a sua vida. A igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nós já demos uma introdução geral dentro da Epístola de Paulo aos Efésios, já passamos por 6 lições preciosas e você pode acender cada uma dessas lições aqui na nossa playlist do seu portal bíblico, onde todas as lições já ministradas estão ali catalogadas de forma sequenciada para facilitar o seu acesso e a sua visualização. Esta é uma lição preciosa. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Nós temos um objetivo geral apresentado para a nossa reflexão que nos leva a conscientizar que por meio do sacrifício vicário, ou seja, o sacrifício substitutivo de Jesus Cristo, né? Então, esta inimizade foi desfeita entre 2 povos e agora se cria um único povo e este se chama a igreja. Alguns objetivos específicos devem também ser alcançados e nós temos que refletir ao fim de cada um dos tópicos aqui apresentados se nós tivemos êxito em alcançar tais objetivos. Dentre eles, pontuar que a inimizade que existia entre Deus e os homens. O segundo ponto, explicar que pela paz, Cristo fez então em nós um novo homem e evidenciar que fomos pela cruz reconciliados com Deus. Através do sacrifício de Jesus Cristo, Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo. Essa é a boa nova do Evangelho, e Evangelho nada mais é que boas novas, e esta boa nova tem a sua consumação na cruz do Calvário por meio desta obra redentora de Jesus Cristo. Se nas lições anteriores, ou especificamente na lição anterior, analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo escreveu, ou ele descreve em Efésios 2, capítulo 2, versículos 11 e 12, e eu gostaria de reler este texto com você, porque a palavra de Deus nos diz então que, portanto, lembrai-vos que vós noutro tempo éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão de homens, que naquele tempo estáveis, e aqui 5 aspectos da nossa vida, na nossa velha natureza, e o primeiro deles, andávamos sem Cristo. O segundo, estávamos separados da comunidade de Israel. O terceiro ponto, estranhos às alianças da promessa. O quarto ponto, vivíamos sem esperança. E o quinto ponto, vivíamos sem Deus neste mundo. Nós abordamos cada um desses tópicos na lição anterior. Você pode acompanhar aqui no seu portal bíblico. Então veremos que houve agora uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. Porque agora, no versículo de número 13, o apóstolo Paulo vai dizer de forma clara, mas agora Cristo Jesus, né? Através de Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Há uma mudança drástica na avaliação ou na sequência do texto aqui apresentado, inspirado pelo Espírito Santo e que nos é deixado pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo então vai usar esta expressão adversativa, mas agora fazendo uma oposição àquela ideia que estava sendo construída, mas apresentando uma nova ideia de uma mudança ligeira, rápida, iminente através do sacrifício de Jesus Cristo, e justamente para indicar que aconteceu algo, uma coisa maravilhosa acontece e vai alterar toda a situação dos gentios. E aqui eu posso aplicar esta palavra que então vai alterar todo o sentido ou toda a situação que envolve a minha vida e que envolve a sua vida.
O apóstolo Paulo explica que essa mudança repousa especificamente na obra que Cristo realizou. É o texto que lemos aqui em Efésios 2, versículo 13. Nesta lição, nós estudaremos os desdobramentos, então, desta mudança. E que mudança maravilhosa! Olha o contexto que agora, como igreja, nós vivemos através unicamente do sacrifício da pessoa bendita de Jesus Cristo. O ponto central desta lição nos afirma que foi na cruz que Cristo desfez a inimizade entre Deus e os homens. Há aqui, ao longo de toda essa reflexão, nós vamos entender que há aqui o resultado da obra vicária de Cristo na cruz, que há uma inimizade no aspecto horizontal entre as nações, entre os homens, mas também há o fim de uma inimizade de forma vertical que se dava de Deus em relação aos homens. O primeiro ponto importante desta lição diz que Cristo, então, desfez a inimizade entre os homens. Aqui o aspecto horizontal do resultado da obra de redenção de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e os povos gentílicos. Nesse ponto, veremos que Cristo fez para dar fim a esse litígio e que havia então entre os judeus e as nações gentílicas. Trata-se de uma analogia, o aspecto de a parede da separação que havia entre os homens. Aqui trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura e da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia então um muro de pedra que existia uma inscrição com uma proibição à presença de povos gentílicos, de pessoas gentílicas, de pessoas estrangeiras. O extremismo judaico, sempre muito prejudicial aqui, foi também prejudicial quanto a esse aspecto, até mesmo levando o apóstolo Paulo, quando agora retornando da sua terceira viagem missionária em Jerusalém, nós vamos ver que ele é acusado até mesmo de permitir que Trófimo, um irmão de Éfeso, tivesse ultrapassado tal barreira. E Paulo foi acusado em Atos 21, versículos 28 e 29, Paulo ele é acusado pela percepção de que talvez ele poderia ter introduzido a Trófimo nesta parte do templo. E nós vamos entender à luz do texto que nada mais era que um meio, uma ferramenta de perseguição contra o apóstolo dos gentios. Agora, a derrubada destas paredes, ou a derrubada da parede da separação. O apóstolo Paulo declara que em Cristo foi derrubada, veja, em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Essa barreira espiritual, esta barreira que era literal, ela era espiritual e ela também era, por certo, cultural, mas por mérito da cruz de Cristo. E é sempre bom nós deixarmos claro que tudo isso, todo este benefício, hoje somos herdeiros de bênçãos que estão reservadas a nós espirituais no porvir, através de unicamente o sacrifício bendito de Jesus Cristo. É pelo mérito da cruz de Cristo que essa divisória, então, ela é rompida. E assim, não somos mais forasteiros, mas somos agora da família de Deus e temos acesso à presença do Pai. É o que se depreende de Efésios 2, versículo de número 18, que vai nos dizer: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Aquela barreira que havia e que separava, aquela parede de separação, o apóstolo Paulo faz uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. Toda aquela estrutura, toda aquela construção nada mais era que uma demonstração do exclusivismo espiritual do judaísmo. Entre o santuário, por exemplo, e o átrio dos gentios,
Havia, de fato, físico, um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. De qualquer forma ou de qualquer maneira, o lugar que os gentios poderiam estar apenas poderiam observar o templo. Porém, não tinham permissão de aproximar-se dele. Estavam totalmente impedidos pelo muro que o circundava. Uma barricada de 1,5 metros de pedra sobre a qual estavam colocados os seguintes intervalos e avisos em grego e em latim. E esses avisos, na verdade, diziam que os intrusos deveriam ser executados. E aqui nós vemos quão grave era este aspecto da separação. Quão grave é ainda qualquer tipo de separação, qualquer construção de muros nos relacionamentos interpessoais são prejudiciais. E nós aprendemos à luz da palavra de Deus que toda esta barreira, que todo este problema que estava inserido entre estes povos foram agora solucionados através da obra expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Pelo sangue de Cristo, nós temos livre entrada no santuário de Deus. O escritor aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo 19 e 20, nos diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Veja, através do sacrifício de Jesus Cristo, nós temos livre acesso ao Pai. E é curioso aqui fazer esta analogia, porque o sacrifício de Cristo, ele cumpre alguns propósitos distintos. Por exemplo, até mesmo no contexto judaico havia uma divisão que não qualquer indivíduo do povo poderia ter acesso, por exemplo, ao Santíssimo Lugar. O Santíssimo Lugar era um lugar exclusivo para acesso do sumo sacerdote, mas a Bíblia diz que esta parede aqui representada pelo véu também foi rasgado na morte de Cristo e os judeus poderiam ter acesso direto ao Pai. E nós vemos como este benefício também nos sobrevém através do sacrifício de Cristo, que quebra, que rompe com esta muralha que estava entre judeus e gentílicos, e além de nos trazer agora comunhão com a nação judia, nós temos também agora um relacionamento pleno e a garantia de que podemos acessar ao Pai de forma direta, que é um benefício tão maravilhoso que nós obtemos através do sacrifício de Jesus Cristo. O concerto da lei dos mandamentos. A compreensão deste conceito repousa numa visão tripartida da lei mosaica, a moral, a cerimonial e a civil, que na verdade são 3 esferas da mesma lei, da lei como um todo. A lei civil diz respeito ao israelita como indivíduo, como cidadão. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. Veja, mais uma vez aqui nós apresentamos aquilo que o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Éfeso, capítulo 2, versículos 8 e o versículo 9, que é o texto que está em parêntese na sua revista, que é o texto para este momento da reflexão, que nos assegura aquilo que já sabemos, que pela graça somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. E não vem de nós justamente para que ninguém se glorie. Não vem das nossas obras para que nós não nos gloriemos então pelas nossas obras, mas é pelo mérito da cruz de Cristo. Não é pela minha justiça, não é pelos meus méritos, mas é pela justiça de Cristo e é pelo mérito da cruz de Cristo. A lei cerimonial aqui citada como sendo circuncisão, sacrifícios, comida, bebidas, dias de festas, lua nova, sábados, ritos, identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava até mesmo certa hostilidade para com os gentios.
Veja, a inabilidade do povo de Israel de cumprir o ofício que o Senhor havia designado para eles desde a época de Abraão, que através de Abraão, que através de Isaac, que através de Jacó e agora através de Israel, todas as nações da terra seriam abençoadas. A revogação das leis dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistiam em ordenanças. Essa revelação não contradiz aquilo que Jesus disse: não vim para revogar a lei, mas cumpri-la, né? Aquilo que está em Mateus, capítulo 5, versículo 17. Visto que, ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo ali cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Veja, a palavra de Deus nos deixa clara quanto a lançar por terra qualquer argumento de que existem pessoas eleitas e já destinadas para a salvação, em detrimento de outras que também foram eleitas, mas para o contexto de perdição e danação eterna. Quando Jesus ele é levantado naquele madeiro, à luz daquilo que está em João 3, à luz daquilo que está nos apresentado no capítulo 3 do Evangelho de João, nós vamos ver que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui, Jesus se oferece de forma voluntária, ele se submete para cumprir então a lei, se submetendo a este sacrifício tão maravilhoso, este sacrifício que nós podemos obter vida, nós podemos obter perdão, nós podemos obter a sua graça, nós podemos obter tantos benefícios através do sacrifício de Jesus Cristo. Hebreus 7, 27 vai nos dizer que, ainda que não necessitasse como sumos sacerdotes de oferecer cada dia sacrifícios, veja, no antigo rito judaico, cada sacerdote oferecia sacrifícios em favor da remissão dos seus pecados, né? Depois pelo pecado do povo, mas veio Jesus e ele vai agora, por isto fez ele uma vez só, uma única vez, oferecendo-se a si mesmo. Aqueles sacrifícios que eram feitos anualmente, Jesus, ele por uma única vez, ele assim o faz. E como nós somos gratos ao Senhor por tão grande sacrifício. Nesse momento de reflexão, eu quero chamar a sua atenção para o aspecto de gratidão. Seja grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito em favor da minha vida e em favor da sua vida. No último culto, estive ministrando na nossa igreja local aqui em Barcelona, justamente a respeito deste contexto que estou refletindo aqui hoje, a respeito da nossa condição antes de Cristo. Sem Jesus Cristo, estávamos sem o nosso relacionamento com Israel, alheio às promessas, estávamos sem esperança e vivíamos sem Deus neste mundo. Então, quando nós entendemos a nossa condição, nós então podemos externar toda a gratidão que nos é possível externar, nós então externamos a Deus. Este era o maior problema dos judeus e agora dos judaizantes, né? O aspecto dos ritos cerimoniais. Os maiores problemas que o apóstolo Paulo encara ao longo da sua trajetória ministerial está relacionado aos judaizantes. Dentro deste contexto, diz, desse modo, a revogação aqui aludida é a da lei cerimonial que resultava em separação entre judeus e gentios. E até no início da igreja, quando alguns judeus convertidos ao cristianismo queriam impor ritos cerimoniais àqueles que estavam agora agregando a fé de nações gentílicas. E isso ficou muito claro na última lição. Nós falamos até do concílio de Jerusalém, no capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos, que ali se dá uma definição a respeito do proceder da igreja no primeiro século. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave,
aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade com Deus foi desfeita. É o que se depreende de Éfeso capítulo 5, versículo 2, quando diz: e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. O Senhor Jesus, ele se oferece em favor da minha vida, em favor da sua vida, para resgatar-nos de uma servidão, porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e agora fomos alcançados por essa tão maravilhosa graça. A obra expiatória da cruz de Cristo retirou a barreira que existia entre os povos e vai abolir as ordenanças que eram agentes da inimizade entre judeus e gentios. O ponto 2 nos fala a respeito da paz. Pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, veja, de dois povos, de ambos os povos, judeus e gentios, né? Cristo fez uma nova humanidade. O conceito bíblico de paz, e no Antigo Testamento a palavra shalom, no Novo Testamento a palavra eirene, tem o sentido, e o sentido nada mais é do que paz, completude, perfeição, bem-estar e até mesmo de saúde. De forma geral, a paz é descrição de boas relações, do fim de conflitos, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Você sabia disso? Paz também se refere a uma qualidade espiritual, que é aquele indivíduo que tem o Espírito Santo de Deus e evidencia aquilo que o Espírito Santo produz, aquilo que nós aprendemos em Gálatas 5:22, que fala justamente a respeito do fruto do Espírito, quando o texto diz: mas o fruto do Espírito e ali logo de início diz amor, gozo ou alegria, e aqui nós vemos a paz inserida dentro do contexto que evidencia aquele indivíduo que tem o Espírito Santo na sua vida. Paulo declara que Cristo é a nossa paz, não que ele talvez venha a ser, ou quem sabe possa vir a ser, mas a palavra do apóstolo Paulo é imperativa, é categórica. Ele diz que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação não superficial, mas profunda, pois Cristo não é apenas o autor da nossa paz, mas Jesus, ele é literalmente a nossa paz. E isso aplica o conceito de comunhão espiritual. Ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. João, capítulo 14, versículo 27, nos diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus Cristo é a sua, Ele é a minha, Ele é a nossa paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar então em si mesmo dos dois povos um novo homem, fazendo então a paz. Essa unidade não foi, veja, esta unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre homens, não foi uma aliança firmada entre homens que resultou neste aspecto de paz, mas ela foi realizada em si mesmo. E quando o apóstolo Paulo narra a expressão em si mesmo, ele aponta para a pessoa bendita de Jesus Cristo, ou seja, o único modo possível era em Cristo, e por meio de Cristo, a partir desse ato surge uma nova humanidade. E aqui nós entendemos, e aqui nós vemos então a igreja sendo apresentada de forma direta e sucinta,
onde não há circuncisão, nem incircuncisão. Colossenses capítulo 3, versículo 11, nos diz de forma clara a respeito disso, onde não há grego, onde não há judeu, onde não há circuncisão ou incircuncisão, não há bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Que palavra preciosa é esta palavra ao nosso coração. Cristo é tudo em todos. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. Nele, as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas, então, desfeitas, a etnia e a classe social aqui desapareceram. Romanos 2, versículo 1. Romanos 2, versículo 1, vai nos dizer que, porque para Deus não há acepção de pessoas. Agora Deus não olha mais buscando judeus, Ele não olha mais buscando apenas gentios, mas Ele olha buscando um povo único, peculiar na terra. E aqui eu posso, por analogia, dizer que os seus olhos, que são como chama de fogo, percorrendo a terra, buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aqui eu posso, por analogia, afirmar que esses adoradores são tanto judeus quanto gentios, que formam agora a igreja, a noiva do Cordeiro. Gálatas 3, versículo 28 e 29 diz: nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, veja, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Todas as promessas de bênçãos espirituais apresentadas a Abraão agora nos vem através do sacrifício de Jesus Cristo. Veja, a restauração da paz se dá através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Embora o resultado da queda foi justamente a destruição, o pecado, o bem-estar da raça humana entrou em declínio e até mesmo o bem-estar de tudo aquilo que havia sido criado. Mas Deus havia planejado esta restauração através da história, através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Muito se fala a respeito do pecado original, mas eu sempre gosto de trazer à minha memória o estado de harmonia original que foi quebrado por causa do pecado. E tudo isso será e tem sido restabelecido, e de forma paulatina, uma coisa após a outra, o Senhor está estabelecendo todas as coisas, e nós sabemos que a seu tempo toda a harmonia que foi quebrada no Éden será restabelecida ao seu estado mais perfeito, mais eirene possível. Pela cruz, agora nós somos reconciliados com Deus num único corpo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre Deus e o homem, bem como entre os homens, e aqui entra o aspecto vertical e horizontal. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo, porque Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. E quando eu leio que Jesus Cristo padeceu tudo isso por causa da minha vida, eu tenho um sentimento de constrangimento absurdo. Eu percebo que eu fico envergonhado diante de Cristo, porque eu reconheço que eu não era merecedor. Eu entendo que aquela cruz era para mim, e agora este Cordeiro substitui-me e propicia então tamanha redenção por este tão sublime sacrifício. Eu consigo, honestamente falando aos irmãos, eu consigo me emocionar quando eu leio esta palavra bíblica, porque eu entendo que eu não era merecedor e ainda assim o Senhor me amou. Além desta humilhação tremenda de ser exposto no madeiro, o réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, tendo nas suas pontas peças de chumbo e de ossos, o famoso azorrague. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente a sua cruz até o lugar onde ele seria de fato executado.
Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. 1 Coríntios vai nos dizer de forma clara, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. É este Cristo que nós pregamos, é este evangelho que nós pregamos, o evangelho de Deus, que é poder para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho que, segundo Paulo, ele não se envergonha de pregar o evangelho, porque é uma obrigação que lhe foi imposta. Apesar disso, Cristo suporta e suportou toda aquela afronta, levou a nossa culpa, entregou o seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. E Gálatas 3,13 fala claramente o sentido de maldição, porque Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas segundo a palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 3, a partir do versículo 14, Jesus, conversando com Nicodemos, vai dizer que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado no madeiro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Havia um propósito nesta situação humilhante a qual Jesus se submete, e quando ele se submete é porque ele conseguiu enxergar além da cruz, e vendo além da cruz, ele percebeu-me, ele percebeu a sua vida, e ele percebeu que de fato, sem ele, sem o seu sacrifício vicário, nada poderíamos fazer, êxito algum poderíamos obter. E agora, estando nele, nós somos novas criaturas, herdeiros de toda sorte de bênçãos espirituais, e eu louvo ao Senhor por tão maravilhoso sacrifício. A reconciliação, então, pela cruz de Cristo foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte, que possibilitaram a nossa reconciliação com Deus e também com os homens. Colossenses 1, versículo 20 diz: e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Veja, esta é a palavra que está inserida no nosso contexto, e nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne um novo homem foi criado fazendo a paz, e que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. A mensagem da cruz que está silenciada em muitos púlpitos Brasil afora. A palavra da cruz que não tem sido pregada, não sei por qual razão, talvez por evidenciar a nossa condição de pecadores, talvez por não apalpar o ego de muitos, tem sido deixada de ser ministrada. E aqui vai a minha convocação a todos os líderes, professores de escola bíblica dominical, pastores, líderes, pregadores do evangelho. Preguemos a respeito da cruz de Cristo, e de tão grande privilégio nós fomos alvo por causa deste sacrifício vicário. A mensagem da cruz apregou então a paz entre Deus e os homens, isto é, o mistério da reconciliação. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um único corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na forma vertical entre Deus e os homens, quebrada lá no Éden pelo pecado original, que se estabeleceu e agora todos nascemos debaixo do pecado, mas através do sacrifício de Cristo nós estávamos sendo reconciliados com Deus. No versículo 14 do segundo capítulo da carta aos Efésios, o destaque aqui era a inimizade horizontal, ou seja, entre os homens, judeus e gentios, de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida.
As duas inimizades aqui foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. E eu amo esse texto de Colossenses, o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos de Colossos, capítulo 2, versículos 13 e 14, diz: e quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra ti nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Quando Jesus, naquela cruz, ele brada: está consumada. A palavra grega ali empregada é tetelestai, que no sentido geral é como um carimbo de pessoas que cuidam da parte financeira, que está dizendo: esta conta está paga. Jesus está bradando na cruz, está cravando na cruz a cédula que nos era contrária, e ele diz em alto e bom som naquela cruz que esta dívida está paga, está consumada. Assim, a reconciliação ela foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo, num único propósito, uma única família, e esta família é a Igreja de Cristo, que se constituiu agora como corpo, e Cristo é o cabeça. Em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu então as demandas da lei lá naquela cruz. Em seu sacrifício, derrubou todas as barreiras e aboliu de uma vez por todas as ordenanças cerimoniais que serviam apenas de divisão entre judeus e gentios. Por meio da paz agora conquistada naquela cruz, desfez-se então toda a inimizade, criou-se então uma nova humanidade e a reconciliou. Louvado seja Deus, a reconciliou a Deus. A partir dela, formou-se então um novo povo, e este novo povo sou eu, este novo povo é você, este novo povo somos nós, a igreja, o corpo de Cristo. Você pode glorificar a Deus por isso, por esta palavra tão preciosa. Essas lições têm sido ricas, abençoadoras, e eu quero mais uma vez pedir que você que tem gostado deste conteúdo, se inscreva neste canal, apoie este canal, compartilhe este conteúdo nas suas mídias sociais, nos seus grupos familiares, eclesiásticos, e que você possa ser ricamente abençoado por todo este conteúdo. Senhor, nós te pedimos que neste momento o Senhor possa, através do teu Espírito, aplicar de uma forma muito mais poderosa esta palavra aos corações de cada um dos ouvintes que acenderão este conteúdo na parte da noite, na parte da manhã, na parte da tarde, que o Senhor possa abençoá-los. Para a glória do teu nome eu peço, e peço no nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua vida. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.